Oi, tudo bem com vocês? Eu gostaria de estar falando um pouco sobre um assunto da Bíblia que Deus colocou no meu coração, né? E eu senti de poder repassar isso, né? E eu gostaria que quem estiver assistindo que possa, de fato, estar meditando em todo o texto, em todo o assunto dessa palavra para poder estar entendendo melhor, né? E para que o Espírito Santo venha falar no seu coração. E eu quero começar em Êxodo capítulo 3, versículo 20 ao 22, que vai dizer assim: Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vou repetir mais uma vez este versículo. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Outra parte que eu gostaria de ler aqui, para vocês entenderem o assunto que Deus colocou no meu coração. Está aqui em Êxodo, ainda no mesmo livro, Êxodo 32, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: Amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. E tem mais aqui, mas agora eu vou passar para outro capítulo, que é Êxodo 33, a partir do versículo 1 também. Não estou lendo tudo porque é muito grande, mas é o ideal você pegar e meditar em toda a história que conta sobre isso, para poder o Espírito Santo trabalhar no seu coração e você entender aquilo que Deus quer falar para você. Continuando, Êxodo 33. 1. O Senhor Deus disse a Moisés: Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu vos poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Então, eu quero começar até de um assunto um pouco polêmico, porque em certas igrejas é uma doutrina que não se use joias, né? Brincos, pulseiras e etc. Mas eu vou falar aqui o que Deus falou em meu coração a respeito da palavra, né?
Deus, ele me mostrou aqui, através de toda a história e de tudo que estava escrito, que ele não foi contra joias. Ele não foi contra joias em momento nenhum. Por quê? Eu vou ler mais uma vez o versículo que diz, olha: cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. O próprio Deus estava conversando ali com Moisés e já falando para Moisés tudo aquilo que iria acontecer dali para frente, e disse: olha, vai acontecer o seguinte, Moisés, você vai se apresentar diante do faraó e vai pedir para que ele deixe o povo prestar-me culto, mas ele não vai deixar. E aí o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou mandar 10 pragas. Eu vou mandar pragas no Egito. E mesmo ao passar de cada praga, ele vai ficar com o coração endurecido e não vai deixar vocês irem, até que se chegue a última praga, que ele vai levar todo o primogênito, né? E assim aconteceu, do jeito que Deus disse. E Deus falou assim: olha, eu vou mandar as pragas, eu vou mostrar que eu sou Deus, que eu sou o Deus de vocês, que eu tiro vocês do Egito. Mas quando vocês saírem de lá, do Egito, quando eu tirar vocês de lá, quando eu libertar vocês do Egito, do tempo de escravidão que vocês fizeram trabalhos forçados, que vocês foram escravizados pelos egípcios, vocês não vão sair de mãos vazias, não. Eu sou um Deus justo, vocês não vão sair de mãos vazias. Eu vou abençoar vocês. É isso que Deus estava dizendo para Moisés, que Deus iria abençoar o povo de Israel. E disse, mais uma vez eu vou ler o versículo: cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus disse para ele: Moisés, quando vocês saírem, vocês não vão sair de mãos vazias. Cada mulher hebreia, ela vai pedir às egípcias que dê para elas as joias, as vestimentas, e está escrito aqui, joias de prata, de ouro, vestimentas, as quais, porém, Deus falou, as quais? As joias, as vestimentas, joias de prata, joias de ouro, vocês vão pôr sobre os seus filhos. Deus estava abençoando eles, né? Deus deu aquilo para eles. Eles não saíram de mãos vazias. E assim aconteceu, né? Deus avisou para Moisés e assim aconteceu. Elas de fato pediram as joias e ficaram com as joias. Só que vai acontecer um momento em que o mal do povo de Israel não era o exterior. O problema do povo de Israel não estava por fora. O problema do povo de Israel estava por dentro. Eles não tinham confiança no Senhor. Parecia que eles estavam servindo a Moisés e não a Deus. Porque no momento em que Deus chamou Moisés, né, para estar subindo aquele monte, para poder dar a ele as tábuas dos mandamentos, o povo viu que Moisés ficou alguns dias fora e logo desanimou, como se estivesse servindo Moisés, como se Moisés fosse o Deus deles. E o que eles fizeram? O que o povo de Israel fez? Qual foi a loucura? De dentro do coração. Como eles não estavam firmados em Deus, eles estavam firmados em Moisés. Quando Moisés se distanciou, eles perderam a fé, eles perderam a confiança. E parecia que eles necessitavam de ver para crer. Sendo que a fé não é isso. A fé, ela é a certeza das coisas que você não vê, né? É você acreditar naquilo que você ainda nem vê. E eles estavam servindo como se é Moisés. Porque quando Moisés sumiu um pouco, ele ficou uns dias ali fora. E eles sabiam que Moisés estava lá buscando as tábuas dos mandamentos. Eles desanimaram, eles deixaram de confiar, eles abandonaram o Senhor. O pecado do coração deles, do coração. O pecado do coração deles, de querer servir algo que vê, fizeram eles conversar com Arão e pedir para eles um Deus. Eu vou ler novamente aqui.
Eles disseram assim, ó: portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Só de você ver o que eles disseram aqui, aquele homem que nos tirou do Egito. Nós podemos perceber que o coração deles não estava em Deus. O coração deles estava em Moisés, como se Moisés fosse Deus. E ali o pecado já estava dentro deles. Eles conversaram com Arão e Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Aí eles tiraram, né? E aqui vai dizer que Arão pegou os brincos, os derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. E aí ele apresentou aquele bezerro de ouro feito com as joias que Deus havia dito para o povo de Israel: vocês não vão sair com mãos vazias, vocês vão levar as joias. Mas eles pegaram a bênção que Deus deu para eles e transformaram num instrumento para o pecado deles. Deus abençoou a vida deles. Tirou eles da escravidão, libertou eles do povo egípcio, abençoou eles ao saírem de lá com as joias, com as vestimentas. E o que eles fizeram? Eles utilizaram a bênção de Deus, algo que Deus deu para eles, para pecar, para criar uma imagem para que eles pudessem adorar. Porque eles tinham aquilo dentro deles, eles queriam adorar algo, né, que eles vissem. Sendo que a fé, como está na Bíblia, a fé é a prova das coisas que você não vê. Você acredita, mas você ainda não pode ver, né? E esse foi o pecado deles. E quantas pessoas hoje pedem uma bênção para Deus? Pedem um carro para Deus. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deus, me dá um carro, me abençoa com um carro. E Deus abençoa com um carro. O carro é pecado? Não, não é pecado. Mas a criatura que pediu o carro vai fazer o que com o carro? Talvez essa pessoa ela pode pegar e, se ele for casado, um exemplo, ele pode colocar uma mulher dentro desse carro e adulterar. Então ele transformou a bênção de Deus, aquilo que Deus deu para ele usou como uma ferramenta para ele pecar. Foi mais ou menos isso que o povo de Israel fez, né? Você pode pedir a Deus algo na sua vida. Você pode pedir um dinheiro, um exemplo. Você acha que Deus não quer te dar dinheiro? Você acha que Deus não quer te prosperar? É lógico que Deus quer. Mas tem pessoas que pedem a bênção para Deus. Deus foi e abençoou com dinheiro. O que a pessoa faz? Compra droga, por exemplo, né? Começa a se achar mais do que os outros, começa a humilhar, né? Então, o dinheiro é pecado? Não, mas o amor ao dinheiro é. E o amor ao dinheiro tá, dentro do coração. O pecado tá dentro do coração. E é isso que esse povo de Israel fez. E é isso que acontece hoje em dia. Às vezes a pessoa pede a Deus: Deus, eu quero um dom de louvar. Eu quero ser usado assim, me dá um ministério assim, Deus. Deus vai dar a bênção. O que a pessoa faz? Deus usa a bênção que Deus deu para pecar. Usa o ministério que Deus deu, usa o dom que Deus deu para aparecer para os outros. Usa o ministério que Deus deu para lucrar com dízimo, com oferta para si próprio, não para a manutenção da obra. Utiliza aquilo, a bênção que o Senhor colocou na vida dessa pessoa, como uma ferramenta de pecado. E Deus colocou isso dentro do meu coração, porque às vezes muitos vão pensar, problema, vai falar aqui, quer ver? Eu vou ler. Êxodo 33. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei. Vocês são um povo teimoso, e eu poderia os destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Olha só.
Deus mandou um recado para o povo através de Moisés e disse, ó, sai desse lugar aqui e vai para a terra que eu disse que é a terra prometida. Vocês vão a caminho da terra prometida, né? E lá, quando vocês estiverem chegando lá, eu vou expulsar os povos que vão estar atrapalhando, que são os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus. E Deus disse, ó, vocês vão para a terra prometida, vocês vão para uma terra boa, uma terra rica, uma terra que emana leite e mel, mas eu não irei. Deus falou, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Tem coisa pior do que você ter tudo na tua vida. Você tem dinheiro, você tem uma casa, você tem uma família, você tem um ministério, você tem um emprego bom, mas Deus não está indo com você. Deus não está caminhando com você. Tem coisa pior do que isso? Foi isso que Deus disse para o povo de Israel. E quando o povo de Israel, ele contempla, ele escuta essa mensagem que Deus falou através de Moisés, o povo começa a chorar, o povo se desespera, o povo fica triste e parece, eu vou dizer parece, porque quando a gente meditar mais pra frente, nos próximos livros da Bíblia, a gente vai descobrir que verdadeiramente o povo de Israel, ele não se arrependia de coração. Ele se arrependia no momento e fazia de novo. E daí, só para completar essa parte, eu quero falar um pouco sobre arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando você confessa, você reconhece primeiro, você confessa o teu pecado e você deixa ele. Você abandona ele, você se esforça o máximo para você não continuar no pecado. Você deixa ele. Um exemplo muito fácil. Um ladrão vai na sua casa e ele te rouba o teu celular. Depois ele encontra contigo e te pede perdão. E você vai lá e perdoa ele porque ele te roubou. Só que no outro dia ele vai na sua casa e rouba a tua televisão. E daí ele te pede perdão e você perdoa. E aí no outro dia ele vai na tua casa e rouba o teu notebook. E aí ele vai e te pede perdão. E aí eu te pergunto, responda para si mesmo. Esse ladrão, ele se arrependeu? Porque quem se arrepende, deixa. Então, se ele está fazendo de novo, é porque não houve arrependimento. Então, mais pra frente, nós veremos aqui que o povo de Israel era um povo difícil. Era um povo teimoso, como o próprio Deus diz. Vocês são um povo teimoso. Eles não se arrependeram verdadeiramente, né? E por isso tiveram o fim que tiveram. E aí vai dizer aqui, ó. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles, vocês são um povo teimoso, se eu fosse junto com vocês, mesmo que por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Então esse povo, depois de se entristecer por saber que Deus não iria com eles, eles resolveram, por si próprios, tirar as joias, que foram apenas ferramentas para o pecado que estava dentro dele. Então o que Deus me mostrou e falou comigo é que o problema nunca foi as joias, mas o pecado que estava dentro deles. Porque as joias foi Deus que disse,